Olá, como vai? Sou Carlos Barroso com mais um debate de cena política. O escândalo da Petrobras começou há quase um ano, só para a primeira velhinha daqui a pouco mais de um mês. Esta semana deve ser decisiva. Será instalada mais uma CPI para apurar a corrupção na estatal. A esperada e propalada lista de políticos que também encheram o bolso de propina pode sair a qualquer momento. Em meio a esse turbilhão, o segundo mandato da presidente Dilma, além da crise política, enfrenta a recessão econômica. Cena Política reúne hoje um time forte de jornalistas para debater a política brasileira. Carla Crift, editora de política do jornal O Tempo, desde 2007, onde também foi repórter. Trabalhou como repórter de política do Estado de Minas e da Rádio Inconfidência. Ocupou a coordenadoria de comunicação de Contagem. Márcio Fagundes foi repórter em O Globo e Folha de São Paulo e secretário de comunicação do governo Hélio Garcia. Colunista do Hoje em Dia durante 15 anos. Atualmente é superintendente de comunicação da Câmara Municipal de BH. Eustáquio Oliveira, conhecido como Taquinho, ex-professor de jornalismo da PUC-MG e da UFMG. Trabalhou na Folha de São Paulo e Isto É. Foi diretor de comunicação da Açominas e da Associação Brasileira de Imprensa. Diretor da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Colunista do Hoje em Dia. Prazer em recebê-los aqui para esse debate sobre a política brasileira. E vamos começar com a Carla, que está assim, azeitada, saindo da redação. Está saindo da redação. Carla, eu falei ali sobre a CPI da Petrobras. Começa na quinta-feira. E hoje a gente tem a notícia aí de o governo Dilma, por meio de seus líderes lá no Congresso, quer estender a CPI até o governo FHC, Fernando Henrique Cardoso, até 1997. Inicialmente, a CPI pegaria de 2005 para cá, agora, 2015. Alega o governo, por meio de seus líderes, que o Pedro Barusco, aquele quarto escalão da Petrobras, que devolveu de livre e espontânea pressão 97 milhões de dólares, algo como 270 milhões de reais, mais que uma mega cena da virada, está devolvendo, fora o que ele escondeu naturalmente, né? Está devolvendo isso. Ele disse que recebia propina desde 1997. Você acha que deve se estender essa CPI, se é que ela não vai virar pizza novamente, até a administração, o governo de FHC? A CPI, assim, se a gente for ver literalmente qual que é o objetivo de uma CPI, ela tem que ter um objeto muito específico, né? Ela tem que estar muito bem determinada para que ela seja criada. Né? Então, você tem que ter um objeto de investigação bem definido, inclusive em questão de tempo. Né? Período de tempo. Né? Então, assim, eu acho que quanto mais estender para trás, mais esvaziada ela vai ficar. Na verdade, essa questão ela é só uma questão política, né? Ela não é uma questão de investigação. Né? Não há, pelo menos essa é a minha opinião, não há instrumentos de investigação que possam ser mais eficientes do que a Polícia Federal, o Ministério Público, e isso já está sendo feito. Você acha que é uma jogada política de Eduardo Cunha, o presidente da Câmara dos Deputados, apenas? Eu acho que a CPI ela é política tanto do lado da base quanto da oposição. Né? Enquanto a base está querendo ali impedir que o escândalo aumente, né? A oposição está querendo fazer um barulho, e aí vem a base querendo colocar o governo Fernando Henrique para poder causar aí um desgaste também, né? Então, assim, na verdade, eu não acho que essa CPI vai dar em nada, como nunca nenhuma CPI no Brasil deu em nada. Mais uma pizza, vocês acham que seria por aí? Eu acho que não. Não? Não, acho que não. Acho que já teve muitas CPIs no Brasil que já deram muita confusão. A CPI dos anões do orçamento, né? Acabou com aquele Ibsen Pinheiro. Era o candidato Gaúcho, à né, que era o pai da moralidade e tal, que depois, inclusive, provou que ele era... Também envolvido em escândalos. Não, mas ele estava inocente, não se provou muita coisa sobre ele, não. Saiu a notícia que ele estava envolvido, mas depois se provou inocente. Enfim, mas foi uma CPI que criou muito embaraço para muita gente poderosa no Brasil. Né? O pessoal
como é que chama, das loterias, né? Tinha um baiano que ganhava na loteria sempre. Enfim, já houve CPIs que criaram problemas. E eu acho que a diferença dessa CPI, ela tem importância política muito grande, nesse clima que o país está vivendo, é que ela chama para o Congresso uma discussão que o Congresso estava alienado dela. Eu acho que isso é positivo. Né? Nós estamos vivendo Você acha que hoje... o Congresso, só interrompeu o seu pouco, estava alienado, porque está sempre, todo dia, está para sair essa lista, que envolveria, em tese, tudo é possível, né? Apenas no possível, porque ninguém tem, só tem delação, não existe nenhuma declaração mais firme sobre isso, mas que envolveria 70 políticos de vários partidos, inclusive PSDB, DEM, PDT, PR, PT, logicamente PT e PMDB. Não sei, se isso fosse verdade, ela não teria saído. Ela saiu. Ela está aí. Está na rua. O Eduardo Cunha botou para votar e está lá. Ela estava sendo impedida não pelo Congresso, estava sendo impedida pelo governo. É diferente. Eu acho que tem um fenômeno político interessante nisso aí, é que o Congresso, né, que a gente bate demais da conta dele, e tem que bater mesmo em todos os nossos papéis, fazer jornalismo e oposição, e o resto, jornalismo e oposição. O resto é armazém secos e molhados. Né? Então o jornalista tem que fazer isso mesmo. Frase é do Milor Fernandes, eu acho. Frase do Milor Fernandes. Então, o que acontece? O Congresso está entrando numa discussão como essa, que é uma discussão séria para o país. Agora, se essa CPI vai mais longe ou menos, não se sabe. O Ulisses Guimarães, o grande Ulisses Guimarães, dizia que CPI a gente não sabe como começa, mas não sabe como termina. Não, eu vou discordar de você. Eu acho que assim, no governo Fernando Henrique a gente não teve nenhuma CPI que tenha terminado com algum resultado prático. E o orçamento dos anões, o João Magalhães está na Assembleia Legislativa hoje, ele é deputado estadual. Muitos deles foram reeleitos, ainda estão, ou federal ou estadual. Poucos foram os que foram punidos. Infelizmente, algum inocente, como você disse, né? Então, mas assim, compensação foi aquele João, aquele baixinho João Alves. João Alves. Hoje a minha memória, meu Google hoje está funcionando, viu? Meu Google hoje está funcionando. Tá Márcio, ela diz que CPI é caminho de pizza e ele diz que tem importância. Eu vejo num outro diapasão a CPI. Eu sinto que ela tem um terceiro diapasão? Tem. Eu sinto que ela acaba funcionando como uma moeda de troca. O Congresso está completamente desmoralizado, não promove uma reforma. Já se fala em reforma aqui há décadas, não tem reforma tributária, previdenciária, reforma política. Esse Congresso vai fazer dessa CPI mais uma masturbação política, vou usar uma expressão mais forte, no sentido de tratar da governabilidade do atual governo que está frágil. Essa coisa da CPI, eu não sei se eu sou um brasileiro muito do comum, eu já estou cansado disso. Toda vez que fala CPI, me parece que nós estamos voltando no tempo. É como se nós estivéssemos abrindo uma arca, um baú. É uma coisa tão retrógrada, nós ficarmos agarrados à CPI, agarrados à corrupção. O país não tem um projeto de governabilidade para frente. Nós não temos planejamento, nós não temos metas a cumprir. É um negócio tão difuso, essa coisa assim. Mas isso não é do Congresso, não. Mas passa isso por é eles. Dos governos federais. Quem tem que apresentar projeto para o país não é o Congresso. Passa por ele as decisões, as mudanças passam pelo Congresso necessariamente. Passam por ele, mas não é ele que é iniciativa. Passa por ele. Você está sendo injusto com o Congresso. Por pior que ele seja, não é isso, não. É muito pior. Eu estou com preguiça de falar do Congresso, inclusive, porque eu acho que eu estou gastando saliva com CPI. Nós queremos ver um país que vai adiante, moderno, contemporâneo. Vamos falar de CPI. Puxa, me parece que eu volto 30. Pois é, mas ele também não está colocando só CPI. Isso é o peso da idade, o telespectador. Acho que é o peso da minha idade. Eu já estou cansado dessa coisa. A gente não vislumbra para frente, não vê o país dos nossos filhos, dos nossos netos, e ficamos nessa masturbação política. Uma questão aqui para discussão. Os integrantes desta CPI, que começa agora, quinta-feira, tem reportagens aí dos jornais de hoje, ontem, receberam quase 2 milhões de reais
das empreiteiras que estão sendo acusadas. Todo mundo recebeu Os seus dessas membros, empresas, relator, todo mundo. presidente. Todos os governos, todos os partidos, essas 5 ou 6 empresas, né, que são os alvos principais, elas fazem parte de toda a vida política do país, de todos os tempos, entende? Então, assim, eu acho meio hipocrisia a gente ficar falando que financiou o deputado tal, ou financiou o governo Dilma. Financiou também o governo Fernando Henrique Cardoso, financiou outros governos, financiou os governos estaduais e mais... Municipais, independente de coloração partidária, né? Independente de coloração. E a doação não é pequena, não. Ela é grande na proporção de quem estão financiando. Ou seja, se for governo municipal é menor, se for governo estadual é maior, governo federal é muito, né? Então, assim, na verdade, eu acho que talvez a melhor coisa dessa discussão sobre a Petrobras nesse momento é a gente efetivamente descobrir quem é que é o poder nesse país. Exatamente. O poder nesse país é quem? São as empresas fortes? São elas que não por trás de tudo? Ou não? Ou são os políticos? Quem é o poder nesse país? É o governo? É o Congresso? São as empresas? Eu acho que essa talvez seja a pergunta mais importante nesse, né, de pano de fundo. Essa questão que você colocou aí da amplitude, da ampliação das denúncias e da corrupção, me faz lembrar, assim, o meu Google também não está falhando aqui, que hoje está funcionando um pouco, o advogado Mário Oliveira, do Fernando Baiano, aquele que está envolvido como o cara que distribui dinheiro para o PMDB, ele disse que não se move um paralelepípedo no país sem uma propina, sem dar dinheiro para quem quer que seja o vereador, seja o prefeito, seja o deputado. Tem medo danado um negócio desse. Eu acho que tem muita corrupção mesmo, acho que tem que botar um bando de gente na cadeia, mas aí nós vamos cair numa vala comum que é o seguinte: somos todos corruptos e continuemos com isso aí. Eu tenho muito medo desse discurso, desse niilismo total, percebe? Nós temos então de discutir aqui qual que seria o caminho, sabe? Claro! Vamos discutir isso no segundo bloco. E acho que as iniciativas são iniciativas interessantes. Agora, cabe a nós, como sociedade civil, cobrar que as coisas funcionem. Cabe à Polícia Federal continuar fazendo o trabalho brilhante dela de estar apurando. Cabe ao Ministério Público fazer essas coisas todas. E cabe nós também cobrarmos dos políticos, não só na hora que vota, mas na hora que eles estão administrando, né? Nós estamos numa crise hídrica terrível. Você conhece alguma fala da presidenta da República de vir à televisão para mostrar qual é o caminho em cima dessa crise hídrica? Qual é o caminho das águas? Qual é o caminho das águas? O perigo dessa generalização é muito grande, entendeu? Porque acaba parecendo que nós, todos brasileiros, somos chancelados como corruptos. Assim como pegou essa coisa que o brasileiro é preguiçoso, porque não sei se foi Mário de Andrade, né, que fez Macunaíma, falava, nós somos toda uma geração de genética, de um mix, de uma mistura de genética que deu um ser preguiçoso. Isso é uma balela, uma heresia falar isso do brasileiro que não gosta de trabalhar, assim como nós generalizarmos. Você tirou isso foi de Macunaíma? De Macunaíma. Macunaíma. Mário de Andrade. Ai, que preguiça aquela fala dele. Que beleza, mas assim, vamos continuar o debate após o intervalo, que ele já está me falando ali, vendo esse caminho das águas ou das pedras, né? Cena Política volta já já. De volta à cena política, debatendo a crise política brasileira e, por tabela, a recessão econômica, outro problema do governo Dilma II. Carla, começando agora com você, a gente estava debatendo, discutindo aqui quais caminhos tomar para sair dessa coisa estacionária de todo dia denúncias, todo dia crise, todo dia notícias ruins. Sair do buraco, ver qual que é o caminho aí que sai desse túnel, né? O que você acha? Eu acho assim, a institucionalidade é o que vai garantir a democracia. Então, o que eu acho que tem que acontecer, e não, infelizmente não está acontecendo, é cada uma das instituições cumprir seu papel. Então, assim, a Polícia Federal tem que investigar, a Justiça vai ter que
julgar e condenar se for, né, se realmente tiver. Mas por que a Polícia Federal não pode voltar ao governo do FHC? Não, eu acho que pode. Eu acho que a Polícia Federal deve ter liberdade para investigar tudo e qualquer coisa. Agora, pela CPI para em 2000 e 2006. Não, mas por que a Comissão da Verdade não investigou até o Getúlio? Não era assim? Sim. Por que ela não investigou até lá não, mas aí no caso é só o foco, Petrobras. O foco foi só a ditadura militar, porque interessava ao governo discutir apenas a ditadura militar. O Getúlio Vargas matou muito mais do que a ditadura de 64. Isso aí é a controvérsia, são coisas, mataram muito. Ele matou muito. Mas matou foi muito. A mulher do Prestes, por exemplo, foi entregue para o regime nazista para ser assassinada em campo de concentração. Essas coisas são políticas mesmo e tem Mas eu acho que o que a gente precisa tomar cuidado é tipo assim, a Polícia Federal, o papel dela é investigar e tal. Ela pode fazer isso em qualquer tempo, sem pedir permissão para ninguém. Essa é a função dela. Sim, então continua no seu Ela pode fazer isso a qualquer tempo. Uma CPI é diferente, ela tem que ser aprovada por um determinado objetivo e por um determinado tempo. Aí, isso o Congresso vai ter que resolver. Você acha que não deve mudar o foco? Não, eu não sei. Eu acho que isso eles precisam definir e fazer. Agora, se for para fazer, tem que fazer bem feito, né? E acho que o Ministério Público está cumprindo o papel dele. O Ministério Público talvez seja o que mais esteja cumprindo o papel dele, né? Agora, me estranha um pouco, e aí eu acho que a gente também tem que chamar todo mundo, né, à responsabilidade, porque eu acho o seguinte, o país não pode parar, né? E o país está paralisado, mas está paralisado por vontade dos dois polos importantes, portanto, tanto do governo quanto da oposição. O que eu acho que assim acabou o carnaval, acabou, sabe, assim, as coisas têm que voltarem a acontecer. Dizem que tudo começa só depois do carnaval, né? Pois é, sem que a investigação tenha prejuízo. A Polícia Federal está lá, o Ministério Público está lá, a Justiça está lá. O juiz Sérgio Moro certamente está lá com muita vontade de julgar tudo, de divulgar para a grande imprensa tudo, né? Porque todo dia ele passa um pedacinho da história, né? Então, assim, eu acho que tudo bem, é papel dele, continue lá fazendo. Agora, as coisas têm que caminhar, né? O país não pode ficar paralisado. E nem pode haver uma expectativa de que isso vai resolver todos os problemas do país. Aliás, não é a CPI, e por sinal, não é o escândalo da Petrobras o principal responsável pelo que a economia brasileira está passando. É uma tragédia, é um horror. Devia botar todo mundo, até no paredão, se fosse possível, os Você já está partindo para um fidelismo? Eu acho que é um negócio horroroso. Você roubar 100 milhões de dólares num país que passa fome ainda como o Brasil, é brincadeira, é para a gente ficar indignado. Mas a questão não é essa. Nós estamos indo para o segundo ano em que a economia não vai crescer. Vamos ter um crescimento negativo. Nunca existiu na história do Brasil 2 anos consecutivos de crescimento negativo. Vamos para quem está nos acompanhando aí, o crescimento negativo de 2014 foi 0,15. O ministro Joaquim Levy disse que a economia desse ano pode retroceder, esvaziar de 0,5% a 1%. É esse o outro ponto do debate que a gente está colocando aí. Que a gente vive uma crise política e uma recessão econômica. Uma dívida pública de 68% do PIB. O Brasil não exporta. A indústria caiu 3,5%. Isso é uma tragédia. As montadoras já estão anunciando que só vão se recuperar desemprego em 2017. Vindo aí. O Brasil com uma crise de credibilidade interna e externa absurda. E você não vê a presidente da República chamar as forças do país para conversar e apresentar pelo menos um ministro da Fazenda que ela tem. Ela nunca falou o nome dele. Eu desafio a vocês. Porque não é da turma dela. Pois é, mas é o ministro. É ele que está fazendo e até, por sinal, tentando fazer um trabalho digno, interessante. Há controvérsia. Está certo? Ele está tentando fazer. São coisas corretas até agora o que ele tem colocado, em grosso modo. Olha, você está falando aí das montadoras, elas estão anunciando que a retomada da venda de automóvel só vai se recuperar em 2017. Aliás, essa pergunta é boa. Será que muito menos emprego? Assim? Não, menos emprego. E, naturalmente, elas vão aumentar, como fazem sempre, o preço do automóvel. Não vai ter prejuízo para elas, né? Vende menos,
mas elas acabam lucrando. Mas não era Quem um tempo perde que é a o gente está trabalhador. pensando em eu falo ônibus, que- em trem, Sim. É por isso que eu sabe, não falo era? que todos os setores, e aí eu acho que tem a classe empresarial, a classe trabalhadora, todo mundo tem que, né, se conscientizar das coisas. A indústria automobilística, ela lucrou demais durante os últimos eu anos. defendo. Ela lucrou como ela nunca lucrou nesse país. com produtos O IPI, obsoletos. a isenção do com IPI. imposto rebaixado para eles. Fez vender carro como nunca se vendeu carro nesse país. Agora sim, do início do meio do ano passado para cá, com o anúncio do fim da isenção, realmente começou. Então, mas espera aí, uma indústria, setor econômico importante, que passa 8 anos, digamos assim, navegando em águas calmas, não dá conta de ficar um ano? Claro que ela não dá conta, pois ela é defasada tecnologicamente. Então, assim, ela não essa está indústria, exposta ela tem que se mexer também, né? A concorrência. Não exporta porque não tem produto para exportar. Não, porque ela não produto tem ruim. produto. Acabou o contrato com o México agora, né? Isso. Nós tínhamos empurrado ele com a barriga, foi até o Fernando Pimentel que deu uma empurrada com a barriga. Agora vai ter que voltar o acordo com o México. Só que estão pedindo mais água. Sabe por que nós estamos pedindo água? Porque lá tem desenvolvimento tecnológico e quando vier o carro do México, a daqui não aguenta. Será que está na hora de Lá pensar eles fazem como é que carro para moderniza? vender nos Estados Unidos. Não Carro é? daqui do Brasil não vende nos Estados aliás, Unidos. eu lembro que uma das empresa poucas brasileira, nós coisas que protegemos Fernando- empresa estrangeira. Pois é, uma Eu das acho poucas engraçado coisas que o isso. Fernando Pimentel fez no Ministério do Desenvolvimento e Comércio foi estabelecer que, para que as empresas automobilísticas que viessem se instalar no Brasil, que elas também fizessem a transferência da tecnologia. Essa foi uma exigência que ele colocou no final do ano Mas ele passado, colocou uma quando era bobagem ministro. no meio disso, que foi o né? conteúdo nacional. Isso. E aí, o pacote era todo mundo polêmico, mas tinha uma dessas medidas. E ele foi muito criticado por isso, porque aí todo mundo falou que ninguém vai vir para cá e tal. Bom, então assim, o país também tem que... E aí eu concordo com você que a gente está sem um governo que está sem diretriz, né? O governo federal tem que estabelecer assim, olha aqui, nós vamos continuar importando tecnologia ou queremos só montadoras? Isso aí. Se queremos só montadoras, então é essa a política. Se queremos transferência de tecnologia, é outra política. Então, assim, e isso vale para tudo. Claro. Eu acho que a presidente, concordo Qualquer rumo. inteiramente com você, ela está totalmente reativa, ela não consegue, né, tomar nenhuma atitude proativa e realmente ela não João está Santana ajudando não vai fazer isso, não. Né, no momento de dificuldade. Agora, sobre o ajuste fiscal, você fazer o ajuste fiscal em cima de aumentar a CID, imposto de estradas, do transporte, em cima do seguro-desemprego, em cima das pensões, eu acho que... Por que não? Como é que é o seguro-desemprego no Brasil? Vamos ter coragem para discutir isso? Vamos. O sujeito está trabalhando, um mês, ele pede demissão, vai lá e pega... Não, um mês não, atualmente são 6 Estou meses. cansado de ver a empresa fazer isso. Ele vai, Mas combina ele- com eles combina estenderam com o 6 meses patrão, para um ano. combina com Bom, o patrão, é a diferença. vai lá, volta para trabalhar sem carteira, tá certo? E continua ganhando na outra coisa. O que o governo fez? E muito corretamente, dificultou esse tipo de coisa. E o Brasil não pode pagar isso, Tá não aqui. aguenta. Tá aqui. Agora, o preço chegou para todo mundo, chegou para o trabalhador, É isso, todo chegou mundo tem que para o dar sua grande, colaboração. a indústria está caindo 3,5%. Tá Ô, gente, aqui. não tem ajuste, desculpa, Marcinho, já te falo, não tem ajuste que não tenha sofrimento. Tem que sofrer todo O mundo. político brasileiro não tem coragem para falar, olha, é sacrifício, como nosso pai fala. Olha, fui no cheque especial, a barra ficou pesada, meu filho, segura Mas aqui, segura ali, nos para ali, países para lá, mais e vamos nós avançados todos. do capitalismo, mais liberais no sentido econômico, existe, por exemplo, taxação de grandes fortunas. Não E tem se isso nada a ver colocasse uma no coisa Brasil, com a outra. se colocasse isso no Brasil, daria 20 bilhões de dólares por ano. Não sei. Então vamos pegar, você está falando pegar de todos os lados? Por que não pegar? Pegar de todos os lados. Numa boa discussão Essa- você coloca isso. Essa é uma questão. Essa é uma e aí, questão o, você eu colocar. acho que o Ô, Márcio Márcio, vai... agora, o Márcio vai ajuste concordar fácil comigo. não Márcio tem. queria falar, né? Tudo bem. Ô, Márcio, não se te atrapalhei. Não, de jeito nenhum. Você que estava com a palavra. Eu queria lembrar que você está caindo na generalização que nós estamos fazendo a crítica aí. Quando você vira e fala que o trabalhador
trabalha um mês e corre para pegar seguro. Está acontecendo isso mesmo. Não é genérico. Você não pode generalizar. Tá, você não tem esse muito, dado para falar que os brasileiros usam dessa sem vergonha na sua totalidade. Não, na totalidade não. Não, tem que não é à toa. Exceção. Não é à Nós toa vamos falar que todo brasileiro trabalha e corre lá para fazer esse tipo de coisa. Nós não podemos está fazer muito isso. grave. Isso é muito grave mesmo. Tá aqui, eu quero chamar a atenção para o seguinte: existe hoje permeando na cabeça nossa, eu até me incluo nisso, uma ideia negativista sobre tudo. Eu seguro-desemprego, roubam nisso, não sei o quê, generalizamos. E a gente põe abaixo de zero a nossa vida cotidiana, porque nós ajudamos com esse tipo de pensamento negativo, entendeu? Que puxa para baixo. Por isso que eu estou chamando a atenção disso. Sim. Eu acho muito interessante a gente discutir aqui agora. Por exemplo, eu tenho acompanhado muito o que está acontecendo na Grécia. A palavra austeridade hoje, na Europa, está sendo destrinchada de uma forma diferente que a vida inteira foi nos passada aqui, como o Estado moderno é aquele austero. Hoje a Europa, via Grécia, via Espanha, está mostrando que a austeridade, quem paga a austeridade é o povão, porque a classe maior, as elites, as oligarquias, onde está o grande capital, não paga mesmo por esses acertos da economia mundial, nacional, não pagam. Quem paga somos nós, na CID. Quem paga somos nós, na água que vai racionar agora. Porque você acha que a Samarco vai pagar alguma coisa aqui porque ela manda a nossa água embora? Olha, eu espero que ela pague. Você eu espera, acho que a liderança política tem que fazer essa discussão. E esse discurso de austeridade não é uma coisa importante, a austeridade é sim uma coisa importante. Não essa austeridade liberal que está sendo pregada no Brasil. Não é isso. E a grande discussão no mundo hoje é a austeridade. Quem paga a austeridade são os pobres. Governo, não é vamos os rever pobres, isso. Não é só os pobres. A discussão é essa, quem paga o pato, né? Quem paga o pato. Pois é, mas para isso tem que ter a discussão política. É para isso que tem que ter liderança. E se a presidenta da República foi eleita pelo Partido dos Trabalhadores, como representante dos trabalhadores, ela tem que botar na mesa uma discussão dos trabalhadores para fazer essa discussão com a sociedade inteira. A classe trabalhadora, teoricamente, não está fora do debate, não. O partido dele é o Partido dos Trabalhadores. Sim, sem dúvida. Seria como o Syriza lá na Grécia. Então, o papel de um presidente da República, principalmente o dela, é para, via sociedade, fazer uma proposta. Só que a proposta que ela fez antes, dos 4 anos anteriores de governo dela, deu na água. Então, assim, só uma questão de técnica aqui. O Fernando Henrique, os economistas analisam aí o período dele com reeleição que ele comprou, é dado como uma década morta. Não foi, não. O Plano Real colocou a economia, saiu de uma economia. Décadas, pega os índices. Eu quero saber qual é o economista que falou isso. Desses anos, é conhecido como a década morta. Eu queria saber qual foi o economista que fez perdida. Isso. Saiu de uma Aliás, a expressão inflação. Essa é década perdida. Década perdida é do Sarney. Não. Hoje, nós saímos da inflação. Uma inflação de 85% ao mês. Eu vivi, você viveu. Ela é mais nova, não sei se você viu isso. 85% ao mês, 2.000% de inflação ao ano. E jogou ela lá embaixo. O país deu uma crescida grande de lá para cá. Inclusive o Lula, no primeiro governo dele, continuou e fez um grande governo na primeira parte dele. Gente, essa coisa de discutir. Olha, eu tenho de fazer agora um intervalo números. E vamos voltar no próximo bloco discutir isso. Se há uma inércia da presidente Dilma, política. A necessidade da reforma política. Quem que tem de fazer a reforma? Se é Congresso ou o governo deve também colocar suas propostas. Nós. Voltamos com Cena Política já já. De volta à Cena Política, debatendo a crise econômica no país e também a crise política, com presença da jornalista Carla Clift, do jornalista Márcio Fagundes e Eustáquio Oliveira, o Taquinho.
Taquinho, é a primeira vez que você está aqui no Cena Política, eu tenho prazer em te receber, viu? Obrigado. Márcio, a reforma política, propalada a reforma política. Toda época, quando o político está em baixa, ele fala que vai fazer a reforma política. Quando está no período de eleição, ele fala que quer a reforma política. E a reforma política nunca sai, nunca vai para frente. Quem que tem de chegar e colocar a reforma política? Tem de partir do governo, tem de partir do Congresso, ou tem de fazer uma nova movimentação, como foi feita em junho de 2013, para ver se esse carro anda? Nem aquela manifestação teve uma objetividade, porque ela era difusa, cada um defendeu uma causa, ela era difusa. Eu acho que é um contrassenso nós pensarmos que esse Congresso que está aí, que recebe dinheiro de empresas, de empreiteiras, está mais do que escrachado esse assunto, dá preguiça falar nisso também, nós esperamos que ele faça algum tipo de mudança. Entendeu? Não vai fazer nenhuma mudança. Se eles estão eleitos, é porque, dessa forma que está sendo processado o processo eleitoral no Brasil, condiz com o que é do interesse deles. Então, essa reforma que ninguém muda contra si. Que o Congresso, essa reforma que o Congresso está propondo seria de Araque, seria o que? Plenamente de Araque, entendeu? Ou a sociedade mobiliza e força sair, ou elege um governo mais avançado e mais propositivo em reforma. Aliás, o Brasil não é um país nem de tradição reformista. O Brasil pega no tranco de vez em quando, tem um golpe de Estado aqui e dali. Um país retrógrado, conservador, atrasado, entendeu? As nossas cabeças pensantes não conseguem dar um passo de vanguarda. E só te acrescentando, e violento. Fala que é um povo pacífico, onde que se mata mais gente no mundo. Mas, ô Taquinho, você discorda que o Congresso... Você estava falando que o Congresso teria... Eu acho o seguinte, só para pegar no tranco, fala, né? pegar no tranco do que o Marcinho falou, olha, o Brasil é conservador mesmo. Paciência. Nós não vamos bater uma coisinha na cabeça das pessoas falando, a partir de amanhã ele não é. Né? Isso não o faz melhor ou pior do que outros países. Eu acho que o país já avançou muito em uma série de coisas. Eu participo desse pessimismo, às vezes, muito forte. Já pensei até em mudar do Brasil, porque às vezes enche muito o saco morar aqui. Mas eu acho que nós temos que jogar com o time que nós temos. Tá certo? Então, acho sim, temos que cobrar, e isso é importante. E o que eu mais cobro da presidenta Dilma, da presidenta, para poder falar o que ela gosta, que você está querendo minha agradá-la muito, hein? Senão seria um jornalista, né? Na cabeça dela. Mas assim, qual é o papel de uma liderança, especialmente numa crise? Em vez de ficar chamando João Santana, marqueteiro, não sei o quê, chamar o quê? Eu converso com Deus e todo mundo. Eu converso com a oposição, converso com os empresários, converso com a liderança de trabalhadores, as várias lideranças. E tem um projeto. Qual é o país que nós queremos fazer? Claro, nós temos que discutir o país. Para onde nós vamos? É rumo. Qual é o rumo? Por que esse mobilismo dela, hein? Quem quer responder? Porque, eu queria fazer... Primeiro eu queria falar um pouquinho da reforma política. Eu queria lembrar que... Inclusive, eu queria que você pontuasse as questões que devem ser colocadas nessa reforma. Para a gente também poder discutir. Eu acho que a gente tem que fazer... Até por uma questão de justiça, eu acho que a gente tem que lembrar aqui do ex-presidente Itamar Franco. Quando ele foi o primeiro a dizer que só faria reforma política nesse país se houvesse uma constituinte exclusiva. E a gente está vendo que é exatamente isso. E só vai haver uma constituinte exclusiva para fazer a reforma se o povo for para a rua e exigir e pressionar. Então, assim, o governo, o Congresso, esse Congresso aí não vai fazer, nunca fez, nem governo, não nem está Congresso. interessado em fazer. Então, assim, o cara tem que ser eleito para fazer uma Constituição com o compromisso de nunca mais ser eleito na vida para nada. Aí ele faz. Aí o cara que foi eleito para isso, ele vai fazer. Né? Então, assim, Itamar Franco já falava isso. Eu lembro quando ele falou isso, foi no governo, foi quando ele era governador em Minas e o presidente era Fernando Henrique Cardoso. Ele foi meio que até zombado e tal, mas era um cara que tinha uma visão cada dia que passa, eu dou mais valor a Itamar Franco, embora ele fosse um pouco birrento. A vida ensina, gente, mas eu já dava valor naquele momento, mas eu continuo dando cada vez mais. Quando a gente fala de um grande pacto, o único presidente que eu vi fazer... Né? Eu estou falando conversa. Conversa, ok. Negociação. O pacto foi por mim, mas o único presidente que eu vi fazendo isso foi Itamar Franco.
Foi Itamar Franco. Ele foi consequência de um pacto, né? Quando caiu quando o Collor. o Fernando Henrique... Não, eu acho que ele podia ter feito um governo completamente diferente do que ele fez. Ele fez um governo que, inclusive Fernando Henrique era ministro dele, ele chamou todos os partidos, e aí a gente tem até que lembrar também, o PT na época se recusou a conversar com ele. Expulsou Erundina do partido. Se recusou. E é claro, estava equivocado, né? Estava equivocado, mas os outros partidos foram lá, conversaram e o Itamar Franco conseguiu fazer daquele limão, que era aquele governo que ele teve nas mãos, uma grande limonada. Eu acho que é um exemplo. Esse é o papel do político. Sabe? Eu acho que é um exemplo. Sim. Agora, temos que também falar que nenhum outro governo quis fazer isso, não. Nenhum outro, seja do PSDB, do PT, a limonada que ele fez foi o Plano Real, você está dizendo, né? Sim, ele fez, a reforma política ainda não, que minimamente, não houve, ainda que minimamente, mas ele fez ali um plano emergencial para tirar o país daquela crise política e econômica que estava naquele momento. E isso ele conseguiu. Isso ele conseguiu. É porque tem essa coisa do Plano Real, falam que é dos tucanos, do Fernando Henrique Cardoso. Logicamente, quem começou o Plano Real foi o Itamar Franco. E chamou Fernando Henrique Cardoso e deu a coordenação a Fernando Henrique Cardoso. E depois o apoiou para ser presidente, para ser candidato a presidente. E depois veio ser governador. Mas, enfim, e virou uma briga terrível. A partir daí começa uma polarização, né? PSDB, PT, né? Que hoje a gente vê que não é a melhor coisa para o país. Essa concertação, né, que ela está falando, concertação, deu num governo Fernando Henrique, conseguiu avançar no Plano Real, deu em Lula, que ninguém jamais imaginava que o PT podia ser eleito, o Lula deu continuidade a esse processo. O país cresceu, o país avançou muito nesse período. Sim, é uma injustiça falar que não. Não precisava, teoricamente, da reforma política, como se fala hoje. Não se precisava, o país avançou. Aí achou-se de fazer uma outra política econômica, nova matriz econômica. Deu com os burros na água. Verdade, parou de discutir. O país teve um problema grave em relação a isso. Né? Eu acho o seguinte, os dois governos de Fernando Henrique Cardoso tinham um objetivo muito claro, era a estabilidade da economia e tal. Quando Lula assumiu, depois dos dois governos, tinha um objetivo muito claro também. Tinha ali que recuperar o país, a questão da pobreza, recuperar o Brasil socialmente, tal. Então, assim, ele fez ali programas que também foram importantes e eu acho que ninguém vai negar que houve realmente essa fase de crescimento e tal. Não, a ampliação para 30 milhões de pessoas, ou 30 milhões de famílias, pessoas. Não tem dúvida aqui. Eu não faria isso se não tivesse uma estabilidade. O país economicamente, ele pegou lá o início da estabilidade, ele deu continuidade à estabilidade e ele fez coisas também, assim. O que eu acho que agora as pessoas e os partidos precisam pensar é que, assim, me parece que aquela diretriz econômica que era da demanda, né, vou segurar a economia pela demanda interna, pelo consumo interno, ela tem um período. Faliu. Ela tem um período. E ela foi importante, ela foi muito importante, né? Anticíclica, no processo anticíclico ela funcionou. Passou isso, ela não funciona mais. Tem então, que ter assim, outra. Hoje assim, a gente já tem uma nova classe média que consome bem e tal, que também tem uma capacidade de consumir já, né, limitada, aí vai chegar num ponto em que não vai segurar, né? E ainda tem a questão também de nível de emprego, que você faz um PAC, você faz o Minha Casa Minha Vida, você não só faz um programa social, mas você também alimenta uma cadeia de emprego, você movimenta a economia. Mas isso também tem seu limite. Então, assim, o que eu acho que falta fazer agora é determinar para que lado que vai. Eu acho que há esse momento perdido, né? Tudo que foi feito agora foi importante. Eu acho que a gente não pode jogar nem o governo Fernando Henrique Cardoso, os dois dele, nem o governo Lula e nem o governo Dilma. Para onde foi, para onde vai, Márcio? Eu tenho um amigo chamado Bruno Félix, ele brinca muito comigo, fala assim, você é provocativo demais e tal. Eu vou sair um pouco desses paradigmas políticos e econômicos e lembrar que essa eleição, essa última que nós passamos presidencial, foi genial. Para mim, ela teve um caráter de ebulição. Ela trouxe as nossas contradições à pele, à flor da pele. Nós paramos, pelo menos por um momento, de jogar para debaixo do tapete a nossa história e vamos enfrentar nossas contradições. Eu vou dar 2 exemplos. Existe um segmento hoje no Brasil que pede um Estado moderno, um Estado contemporâneo, com a máquina enxuta e tal. Esse segmento, você vai ver, tem empregada doméstica dentro de casa, geralmente negra.
geralmente negra. Quer um país com um avanço, um salto em qualidade, em cidadania, assim como os fazendeiros, muitos dos meus amigos que têm fazenda, têm terra, dirigem as suas terras daqui por telefone. Aí você pega a mão deles e fala assim, deixa eu ver a sua mão. Não tem um calo. Nunca bateu uma enxada, dirige, manda recolher o gado e tal. Essas contradições que eu estou querendo dizer é o seguinte, a modernidade, por exemplo, que nós temos na Europa, que nós temos nos Estados Unidos, onde uma família, desde a grã-madre, a avó, senta no trator e dirige, e os filhos têm compromisso com a terra, ninguém tem empregado no sentido que nós temos no Brasil. Esse salto que a monarquia deu para a República, nós ficamos devendo um projeto cidadão completo para o Brasil, porque no mundo inteiro, quando houve essa transformação, essa cidadania veio carregado de um senso popular, de um senso de melhoria na totalidade. Não, nós privilegiamos as oligarquias e continuamos. Então, essa eleição, eu acho ótimo a gente estar discutindo isso aqui, que no fundo traz essas contradições. Que país é esse que nós queremos moderno, mas nós pagamos uma babá? Um salário mínimo para cuidar 24 horas dos nossos filhos. Que país é esse moderno que nós temos uma mulher que não teve acesso à educação nem à saúde e que lava as nossas louças? Que país é esse que quer a terra produtiva, o agronegócio, e que daqui você liga e fala assim, recolheu minhas cabeças de gado aí e não tem uma enxada, nunca bateu uma enxada na mão? Essa coisa para mim foi muito rica. E um pouco desse caos, eu acho bom para fazer a gente refletir, para fazer a gente pensar, nesse sentido assim. Então eu não me amarro muito nem nos nomes, quem ganhou a eleição, quem não ganhou. Eu acho que pela primeira vez houve um sentimento não tão claro, mas um pouco generalizado, no sentido assim, que contradições que nós vamos enfrentar. Eu acho que 2013 trouxe isso. Entendeu? As passeatas de 2013 trouxe isso. Embora difusa. Difusa, não tinha objetividade. Mas estava colocando claramente que são chamados até de coxinha. Queria educação de qualidade, transporte de qualidade, sabe? Queria uma série de coisas que são do mundo moderno, desse mundo que você está falando. É essa que é a discussão, de uma infraestrutura que funcione, de educação que seja uma educação que dê oportunidade para todo mundo. E é oportunidade. Que esse negócio da igualdade, vamos igualdade de vida. Não é isso, a igualdade é oportunidade. Para que as pessoas possam, ao saber ler, escrever e contar, como dizia o Bartolomeu, nosso amigo, e fazer conta de cabeça, né? Esse cara vira cidadão. Essa é a segunda fase essa que eu estava é a fase, me referindo. isso que nós temos que discutir. O Brasil, ele fez duas coisas muito importantes assim, do ponto de vista do atendimento social, que foi a universalização da saúde e da educação. Só que quando você universaliza, você perde qualidade, obviamente, porque escola, você abre um leque muito grande. Então, assim, você universalizou. Agora vamos cuidar da qualidade. É isso que o povo foi para a rua querer, qualidade na saúde e na educação, qualidade no transporte. Agora temos que avançar nesse sentido. E é claro que os governos, não só o federal e o estadual, têm que responder a essa demanda. Muito bem, tem que fazer um pacto federativo. O poder do governo federal, dos governos federais, sejam quais forem, não pode ser tão grande. Né? Os municípios têm que ter mais liberdade para tomar iniciativa, para investir, os estados também. A democracia passa contraditória, a ideia um pouco caótico do pensamento institucional, do poder hoje no Brasil, me atrai um pouco. Eu acho que daí pode sair alguma coisa interessante no sentido de qualificar o nosso pensamento, a população, a cidadania. Nesse sentido, eu acho que debates como esse, parabéns, muito bacana. São muito bons. E é um debate que vai ter de ter um autoritarismo agora, que eu tenho que chamar o intervalo. E no próximo bloco, vamos voltar um pouco aqui para Minas e debater o governo Fernando Pimentel. Daqui a pouco. De volta à cena política, debatendo a crise política brasileira e agora voltando aqui para Minas para discutir o novo governo, se é que é novo, já são quase 2 meses, o governo Fernando Pimentel, direto da redação. De outro tempo, você saiu direto da redação, como que você está analisando o governo de Fernando Pimentel?
Ainda não dá para fazer uma análise, né, Barroso? Até porque assim, é um governo que ainda não se movimentou muito, está com algumas pendências, né? Porque ano passado não foi votado orçamento, então ele está administrando esses 2 anos com duodécimo, né? Aquele 1/12, né, do orçamento anterior, porque não tem orçamento. Ele está mandando vai mandar para a Assembleia uma proposta de orçamento, que segundo ele vai dar uma apertadinha, né? Vai mandar também um pacotão para a Assembleia. E vai mandar uma proposta de reforma administrativa, Então, assim, na verdade, eu acho que ele tá fazendo uma auditoria. Ele não gosta que use a palavra auditoria. Mas é uma auditoria, né? Mas é um estudo da situação do Estado, está esperando, esperando os relatórios. Então, assim, eu acho que a gente tem que aguardar um pouquinho mais para ver o que vai acontecer. E a Assembleia agora vai estar no centro das atenções, porque ela vai receber um projeto de reforma, uma proposta de orçamento. E, então, assim, eu acho que nesse momento estava o Executivo e o Legislativo tentando conversar para poder... Haveria hoje uma reunião... E eu acho que, assim, nesse sentido dessa conversa, desse entrosamento, eu acho que está indo bem, né? Haveria hoje uma reunião do líder do governo na Assembleia, Sim. o deputado Durval Ângelo, com Sim. o secretário do Planejamento, que é um dos mais poderosos do atual governo, Elvésio Magalhães. E eles discutiriam esses aspectos aí do pacote, mas houve um falecimento só, houve um falecimento da mãe de um secretário, e aí desarticulou a reunião, natural, né? Mas eu acho que está caminhando para essa conversa. Eu acho que como a gente não teve ainda nenhuma medida, eu acho que é muito cedo para a gente fazer um julgamento. Agora, só de estar acontecendo essa conversa entre Executivo e Legislativo já me deixa assim um pouco animada, porque eu acho que isso é importante. Mas já está vendo muita reclamação dos funcionários públicos, servidores públicos já, porque eles temendo pagar o pato pelo ajuste. É um ajuste no Estado, né? Um ajuste. Já mexeram aí nas férias prêmio, nesses direitos aí que são polêmicos, que são discutíveis, né? Mas são direitos consagrados, né? É aquela questão do seguro-desemprego e tudo. Mas é assim, o servidor público estadual, na verdade, ele está muito sofrido mesmo. E não é desses 2 meses, não. Ele está sofrido de muito tempo, né? De vários governos. Inclusive, assim, o maior problema em termos de funcionalismo não vai ser nem férias prêmio, nada. Vai ser a questão da Lei 100. São 78 mil servidores que vão para a rua. Né? A gente espera que tenha uma solução. Pelo Supremo, né? Supremo Tribunal Federal. Negócio. Então, assim, essa é uma grande definição que a gente espera do governo Pimentel, né? E vocês aí, o que vocês estão achando do novo governo? Eu não estou achando nada, estou achando a mesma coisa que ela falou, não vi nada. Estou esperando, está discutindo, conversando. Eu acho que seria uma injustiça falar, bom, ele não fez nada do que ele prometeu, tem 2 meses, não sei. Né? Eu esperava mais do Fernando no sentido de ele ser mais assertivo no problema nacional. Sabe? Ele falar mais do que está acontecendo. Teria se colocar mais na crise nacional. A água tem a ver com Minas Gerais, é uma questão grave. Eu queria saber dele. Dizem que aqui é uma caixa d'água. Minas Gerais é a caixa d'água do Brasil. Mas uma caixa d'água está faltando água, né? Pois é, o Rio São Francisco está morrendo. Né? Qual é a proposta em relação a esse tipo de coisa? Eu acho que ele tinha que ser mais assertivo. Você está vendo São Paulo falar, você está vendo o Negão lá, o Pezão falar e tal. Sabe, eu gostaria que ele, como um governador de Minas, tivesse uma posição mais assertiva em relação a essas governador coisas. Que o PT já teve a eleição maior estado do país, mas eu acho que essa é a diferença, né? Assim, houve uma inversão de poder em Minas Gerais, né? Saiu o PSDB, que ficou durante muitos anos. Não é o caso do Alckmin, por exemplo, que foi reeleito, né? Ele tem obrigação já de estar com as respostas lá, porque ele já está lá há mais tempo, né? Então, assim, quando não acontece a reeleição, e mais do que não acontecer a reeleição, o partido muda para um opositor, né? Que era o então, assim, tem que dar um pouquinho mais de tempo, né? Eu acho que a situação de Minas Gerais não é o caso da Dilma, por exemplo, né? Fazer isso ou fazer aquilo. Eu só gostaria que ele fosse mais assertivo. Ele foi ministro, o governo federal é um governo ao qual ele tem, né, perfeita relação, enfim. Né? E ele podia ser mais assertivo nessas questões ele foi que companheiro são mais de guerrilha da presidente. Importantes. Né? Da mesma... Isso é coisa de jovem. Sim, mas é um indicativo, né? Não, ele foi ministro dela, mais do que isso.
E a gente sempre fica esperando do Fernando um lance mais ousado, entendeu? Isso, é nessa linha. Um pouco mais de ousadia na gestão do Estado. Mas o Eduardo Azeredo também foi um jovem, também deixou passar. De certa forma, acaba trazendo uma frustração que a gente pensava que aquele DNA lá atrás, de querer mudar o mundo, ainda estaria funcionando de alguma forma dentro de um outro cenário, claro. Você falou uma coisa que eu acho muito importante no bloco anterior, e eu concordo com você em gênero, no grau, para não perder o tempo das coisas aqui, é que falta ousadia ao político brasileiro. E sabe, eu participo dessa sua frustração, porque eu já estou ficando velho, já tenho 66 anos, faço parte dessa geração, tá certo? E você não vê ousadia como um Juscelino teve, por exemplo, tá certo? Um sujeito que fez 5 anos em 5, 50 anos em 5. Além do marketing, ele teve ousadia. Transporte. Do bom marketing. Ele fez. Não é bom marketing, não, claro. Deixa eu falar, além do marketing, ele teve ousadia. ousadia. Não existia, entregou no final do governo dele. Ele pegou Brasília, não existia, entregou Brasília, entregou Belém, Brasília, entregou... Ele fez uma industrialização no país. Gostemos ou não nele. Ele apresentou, foi ousado. Com o prefeito de Belo Horizonte, ele fez isso. Estou pegando um como exemplo. Me permite um parênteses. Eu costumo brincar que Juscelino, embora nascido em Diamantina, uma região também conservadora, mineradora e tal, ele se cercou de sujeitos de vanguarda e até malucos. Podemos até falar. O poeta Schmidt, Burle Marx, Oscar Niemeyer, eram homens Lucas Lopes, que fez a questão da energia. Ele se cercou de um staff da melhor qualidade, gente que tinha uma cultura fantástica, com visão para frente e tal. Hoje, se nós pegarmos, eu não quero pontuar no atual, se nós pegarmos quem gravita em torno do poder hoje, a gente puxa saco. Juscelino pegou a presidência da República. E vai por aí afora. Pegou, da mesma crise que a Dilma está passando aqui, o Juscelino pegou. Tá certo? Inclusive com tentativa de golpe de Estado, Aragaça. Ele conversou com todo mundo, ele pacificou o país e avançou. Avançou até fazendo muita inflação. Mas vamos voltar. Minas Gerais. E falta ousadia. Falta um pouco, embora a gente esperasse dele um pouco mais de ousadia, algum lance mais atrevido. Mas, por exemplo, o jornal o Globo de ontem está trazendo um bate-boca do Aécio com o Fernando. Está mostrando que em Minas, muito mais importante hoje do que uma próxima gestão que está começando, é a sucessão que já está na rua. Existe um projeto de sucessão, já que vai culminar na primeira etapa com a prefeitura e depois, 2 anos depois, com o governo do Estado, onde o PSDB e o PT estão se engalfinhando já no início. E pensando também em presidente da República, né? Claro. O PT não tem candidato, o Aécio quer ser também o candidato da oposição. E Fernando Pimentel também deve alimentar. E o ataque não se faz no sentido construtivo de um projeto grandioso, se faz no sentido policial ou policialesco, da forma que o telespectador quiser, onde um acusa o outro. Você nomeou fulano que está enquadrado na justiça, você tinha outro que roubou. É nesse nível que nós estamos tratando hoje a política, né? A gestão em Minas está nesse nível de quem perdeu e quem tem que conduzir. É verdade. Agora, eu só quero fazer, de qualquer forma, para ousadia ou não, para acertar ou para errar, eu acho que 2 meses ainda é muito pouco. Então, assim, ainda pode vir. Eu estou dizendo assim, pode vir ou não, pode também não vir, nós né? Esperamos dar pode hora de não cobrar vir também, né? É porque terminada essa auditoria de 3 meses, 90 dias. São 90 dias. Não acabou nem a auditoria ele vai ter de chegar e apresentar alguma coisa, né? Não pode só apresentar a acusação da herança maldita. Entendi? Além da herança maldita, que naturalmente vai acontecer, vai ter de haver alguma proposta, alguma coisa, usando a sua palavra, que tenha alguma ousadia. E acho que Minas tem essa responsabilidade. Eu sou um mineiro assim. Eu sou mineiro acostumado com isso. Nós temos essa sabe, de Minas sempre saiu grandes ideias. A responsabilidade de Minas é ser um país... Você não está se referindo ao golpe de Estado, né? Não foi mineiro, não. Tem mais essa, não foi mineiro, não. O golpe foi lá do Olímpio Mourão, não? Que Olímpio Mourão, coitado, foi um coitado, gozam a cara dele até hoje. Magalhães. Quem deu o golpe mesmo foi Castelo Branco, Geisel,
Quem deu esses foram os caras. O bobão saiu na frente e os outros fizeram bucha de canhão. Sabe, empresários paulistas, grandes multinacionais. Esse era um bobo que saiu na frente à toa. Tá certo? Cara, não sei se você concorda, mas que nós deixamos, por exemplo, a gente perde uma oportunidade de discutir o Estado numa forma grandiosa. Verdade, isso aí. Nós somos submissos a commodity, minério de ferro que sai daqui. E quem ganha é o Espírito Santo lá no final, na hora que sai no Porto de Tubarão. Quem ganha está lá, Lei Candir, tá no Espírito Santo para levar do minério que sai daqui. Saiu na calada da noite, entendeu? né? É a nossa soja que sai daqui também, que são commodities que ficam aí ao balanço do mar, isso, né? Ao balanço do mercado. Exatamente por isso que... Como é a base da nossa economia. Nós estamos perdendo a siderurgia. Tanto, né? Nós estamos perdendo a siderurgia para o Rio de Janeiro. Nós perdemos essa oportunidade de discutir esse sistema. O que você acha? Claro, eu acho que isso é importante. Não à toa que Minas Gerais ficou numa situação muito difícil na época na crise, né, de 2 anos atrás. Porque a economia era toda baseada em commodities. Deixa a Carla concluir, né? que eu tenho o tempo deu. Né? Eu acho que está todo mundo esperando, né, respostas dos governos eleitos. Né? Está cedo ainda. Menos cedo para a Dilma, porque ela já vem, né, de 4 anos. E de um governo anterior dela também. Então, assim, para ela, eu acho que já é mais urgente, né, medidas. Agora, para o Pimenta, eu acho muito cedo. Então, assim, agora a gente está de espectador. Eu só acho o seguinte, todo mundo, e aí eu acho que inclui nós, os cidadãos comuns, os poderes públicos, nos partidos políticos, eu acho que todo mundo tem que falar assim, olha, esse país tem que voltar a andar. Beleza. Agradeço novamente aos 3, prazer tê-los aqui. E Cena Política volta na próxima semana com um novo debate. Até lá.